Olá, pessoas queridas do meu coração, eu estou a Fausta e hoje a gente vai conversar sobre soltar a pedido de uma pessoa muito querida que depois de ver o último post me perguntou: Fausta, você poderia contextualizar um pouquinho mais do que é esse soltar? E eu vou falar aqui, gente, da minha perspectiva, tanto do que eu estudei como do que eu vivenciei com isso. Para mim, o soltar tem muito a ver com você tá bem com ou sem aquilo na sua vida. Tipo, eu quero muito uma casa X. Eu quero muito aquela casa, eu quero muito aquela casa, eu quero muito aquela casa. Mas eu respiro e percebo que mesmo sem aquela casa, eu consigo ser hoje feliz. No lugar que eu já tô com o que eu já tenho, sabe? Ele tem a ver, o professor Hélio Couto dá o exemplo da garagem, né? Você quer o carro, você tá quase criando o carro, quase materializando, aí você vai lá, abre a porta da garagem, aí você viu que ele não tá lá, você tem que começar a materialização de novo. Por quê? Pra gente, não sei se tá fazendo sentido isso, gente, vocês me contam aqui nos comentários, tá? O que ficou confuso, que ponto é pra esclarecer, que de vez em quando eu dou umas viajadas, né? Meu lua em aquário, galera. Aí, o professor Hélio Couto fala isso, que para você manifestar, você tem que ter 100% de certeza. E para mim, de onde vem esse 100% de certeza? Da minha conexão com o Criador, de eu saber que existe uma centelha divina dentro de mim e que ela tem um poder infinito de criação. E o que trava o meu poder de criação? As minhas crenças. E de certa forma eu não queria separar essa categoria de crenças, mas tem, né, a minha integridade quanto a essas crenças. Porque o que me protege no campo espiritual, na dimensão espiritual, é a minha integridade. É aquela coisa mais difícil que existe, que é a gente pensar, falar e fazer as coisas alinhadas. Entende? E é essa integridade que a gente precisa trabalhar para conseguir manifestar. E o soltar, ele vai fazer parte disso, o soltar nesse sentido da materialização de eu quero muito um relacionamento X, mas eu consigo ficar bem agora sem o relacionamento X. E aí, quando você não precisa mais do relacionamento X, ele chega. Mas enquanto você tá na vibração de eu quero, se você quer muito uma coisa, é porque você não tem. Se você não tem, você precisa, nesse caso, não necessariamente, né? Tem um monte de coisa que a gente não tem, a gente não precisa delas. Mas quando a gente tá falando desse assunto, quando você não tem e você quer muito, você fica com a sensação de que você precisa. Mas sabe do que você precisa de verdade? De você. Só de você. Por que eu falo só de você, que eu posso ser mal interpretada aqui? Porque somos todos um. Eu sou parte de você, você é parte de mim. Somos todos partes. Um todo, gigantesco, infinito. Tudo é. E aí, quando eu digo que você precisa só de você, porque tudo está dentro de você. E daí, quando você chega nesse lugar, as coisas externas não são mais necessárias para sua felicidade. E a gente pode aproveitar essas coisas sim, mas a gente não torna, para usar um termo do curso em Milagres, elas ídolos, sabe? A gente não vive para elas. A gente faz elas, a gente usufrui delas, mas a nossa vida não tá baseada nisso, em eu ter ou não isso, em eu ter ou não sucesso, em eu ter ou não uma casa, em eu ter ou não um carro, em eu fazer ou não um curso. Tá tudo bem se eu fizer, se eu tiver, e tá tudo bem se eu não fizer e se eu não tiver.
também. Entende? E aí, o soltar é deixar ir tanto essa necessidade de ter, quanto as coisas que você tem e que estão em excesso ali no seu campo e que te impedem de acessar isso. Porque às vezes você cisma que você quer o livro X. Eu quero o livro X, eu quero o livro X, eu quero o livro X. Só que o livro X não é pra você. Ou pelo menos não é pra você nesse momento. Ele não vai fazer bem para o seu eu superior. Mas você insiste, porque tá todo mundo lendo e todo mundo falou que você tinha que ler. E aí você vai lá e compra o livro X e lê o livro X. E aí o livro X tem umas informações que te deixam mal. Por algum motivo e razão. Mas como todo mundo tá lendo, você tem que terminar de ler. Você termina de ler o livro X. Aí você terminou de ler o livro X, só que você baixou sua frequência por causa dele. Porque ele te deixou mal, ele te deixou triste, ele te deixou com medo. E aí, agora, as informações do livro X estão orbitando o seu campo. Você não precisava delas, mas agora elas estão aqui. Você tem memórias delas. Entende? E aí você precisa limpar. E o que acontece? Por que o nosso cérebro, o nosso ego resiste tanto ao deixar ir? Porque tem a ver com abrir mão do controle. E o ego acredita que quando a gente abrir mão do controle, ele vai desaparecer. A nossa individualidade vai desaparecer. Num nível muito mais elevado, isso até vai acontecer, mas não vai ser agora, você fica tranquilo. O que acontece agora é você se unificar com a fonte, com a centelha que existe em você e que tem muito mais informação e muito mais inteligência para saber o que é melhor para você ou não. Entende? E aí o soltar, ele vai incluir isso. Ele vai incluir você confiar que o que vem é o melhor. Se veio para você agora, é isso que tem e é o melhor, sabe? Não que você não vá fazer movimentos para coisas que você gosta mais, mas, por enquanto, todavia, entretanto, você vai fazer esse movimento sem controlar o resultado. É tipo estudar para a prova e ir lá fazer a prova. E aí você foi, estudou, fez a prova e foi embora para sua casa. Um dia vai chegar o resultado. E no dia que chegar o resultado, ele vai ser bom ou ruim, assim, tipo, maior ou menor. E tá tudo bem se ele for 10 ou se ele for 5. Por quê? Porque a sua parte você fez. A sua parte, que era estudar e ir lá fazer a prova, você fez. Tirei 5. Paciência. Vou buscar estudar mais da próxima vez. Mas eu estudei o máximo que eu pude dessa. E não deu certo, aparentemente, né? Os olhos do mundo não deu certo. Mas às vezes é porque no semestre que vem, quando você repetir essa matéria, você vai encontrar o amor da sua vida. Vamos supor. Entende? Só que a gente é teimoso, a gente é birrento, e a gente quer que seja do jeito que a gente quer que seja. E não vai ser, nunca será. Tá? Porque a gente não tem controle de nada. Eu sinto que eu dei uma desviada do assunto, mas eu acho que ele é muito, muito amplo, sabe? Então, falar só do soltar, no sentido que é literalmente isso, soltar em uma frase é desapegar do resultado. E o soltar, ele te liberta, que é o último post que eu coloquei a frase do professor Eli Couto, né? Soltar totalmente é o que vai te libertar. Por quê? Porque se você não precisa de um carro, de um status, de um relacionamento, de uma casa, de qualquer coisa, não tem como você ter medo. Você não tem medo de perder nada, porque você não precisa daquilo. Tá? Tipo, num último nível mesmo, no nosso corpo físico. Cara, o meu corpo físico me ajuda pra caramba, gosto pra caramba dele, mas assim... Se ele morrer, ele morreu, ele vai morrer um dia.
Ele não foi feito para ficar aqui para sempre. O máximo que pode acontecer comigo é eu morrer. Morri. E aí tô lá no plano espiritual. E aí o que gera mais medo? Se eu achar que eu me sinto culpada, e aí a gente vai baixar de novo no sistema de crenças. Se eu me sentir culpada porque eu não fiz isso, porque eu não tive aquilo, porque eu não sei coisa. A gente já discutiu aqui algumas vezes sobre culpa e responsabilidade, que são coisas bastante distintas. Você é responsável por absolutamente tudo na sua vida. Você não é culpado de absolutamente nada. Entendeu? E quando você vai introjetando isso é treino, gente, não é do dia pra noite. Você vai treinando a sua mente para não se sentir culpado e para não precisar das coisas, inclusive do seu corpo. A hora que você solta tudo, soltei. Tá tudo bem. Nada mais te comanda. Porque você não precisa de mais nada. Enquanto você achar que você precisa daquele relacionamento, que você precisa morar naquela casa, que você precisa ser amigo de fulano, que você precisa de qualquer coisa, enquanto você não se vê como um ser completo, você tá suscetível ao medo. E o problema do medo é que quando você sente medo, você é facilmente manipulável. Né? Por que, vamos supor que você tá num assalto e a pessoa colocou a arma na sua cabeça, você dá tudo pra ela e ela vai embora. E por quê? Porque você tá com medo de perder seu corpo físico, né? E eu lembrei do Divaldo contando de quando ele foi assaltado aqui no Rio, na década de nem sei quando, muito tempo atrás, e o cara foi assaltar ele, e aí ele olhou pro cara. O cara acho que falou que ia matar ele. Aí ele olhou pro cara, a mãe do cara apareceu do lado. Sua mãe, dona fulana, tá muito triste com você. Vendo você fazer isso. Por que você tá fazendo isso? Porque eu tô com fome. Você tá com fome? Não precisa me assaltar. Vamos lá em casa que eu faço um sanduíche pra você. E você come. Não precisa me assaltar por causa disso. Entende? Eu sei que é desafiador pra gente. Eu tô bem longe do nível de consciência do Divaldo. Mas, por enquanto, todavia, entretanto, é um bom exemplo pra gente ir treinando isso. Vendo que existe a possibilidade de você se desapegar. Desapegar desse corpo, desapegar das suas crenças. Porque quando a gente solta, a gente não tem mais necessidade de convencer ninguém a nada. A vida flui. Você é quem você é e deixa a pessoa ser quem ela é. Me conta, gente. Ficou confuso pra caramba? Ou deu pra esclarecer? Mais ou menos. Podem fazer perguntas mais específicas aqui nos comentários, tá bom? E se conhece alguém que tá muito apegado, manda esse vídeo pra pessoa pra ela poder começar a treinar, soltar. Porque soltar vai te fazer fluir com a inteligência divina. Beijo, até a próxima.